Uma das principais coisas que eu aprendi ao morar fora do país foi uma coisa que eu chamo de bem-estar coletivo. Que é o quê? Fora do Brasil, principalmente na Europa, isso na Europa é 100%, tá? As pessoas se preocupam muito com o todo, com todo mundo. Então tem uma coisa muito menos individual e muito mais coletiva. O que isso quer dizer? Se você for para algumas das maiores cidades que tem na Europa, Berlim, Paris, Londres, etc., tem muito transporte público. Muito, 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 muito. A cidade funciona ao redor do transporte público. Você andar de carro lá é meio que uma exceção. Você não tem motivo pra andar de carro. Eu morei em Londres por 7 meses. Uma das principais coisas que eu aprendi lá, eu tava conversando com o cara que era dono do apartamento onde eu morava, falando com ele e tal, eu falei, mas você tem carro? Ele falou, cara, eu não preciso de carro. Por que eu preciso de carro? Tinha um ponto de ônibus na porta da nossa casa. Ele falou, não, o ônibus para aqui, 2 quadras pra cima tem um trem, 3 quadras para lá tem um metrô, pra cá passar... Mano, que coisa triste. Eu andava de barco no Rio. Às vezes eu ia, sei lá, pro parlamento, eu ia pra West End, que é um lugar que tem umas baladas, que tem uns teatros. Eu morava perto do Rio, eu ia até o Rio, entrava num barco, e eu ia de barco até onde eu precisava ir. Olá, esse é o podcast Carreira em Foco, espaço dedicado a explorar o mundo profissional e desvendar os segredos para alcançar o sucesso em sua trajetória profissional. Venha conosco nessa jornada. Olá pessoal, estamos de volta com o podcast Carreira em Foco. Hoje eu estou com uma participação muito especial. Eu estou falando com a Amanda Lisboa, gente, direto da Irlanda. Esse podcast tá muito chique, né? Eu até achei, a hora que eu chamei ela para participar do podcast, falei, gente, vou ter que acordar de madrugada para fazer o podcast. Não, estamos aqui, 7 horas no horário de Brasil, 19, né, no horário do Brasil, 22 e pouquinho, né, 22 na Irlanda. Amanda, prazer ter você aqui no nosso podcast. Seja bem-vinda e hoje a gente vai explorar um pouquinho a sua história. Fabrício, eu que agradeço. Fiquei muito feliz com o seu convite. Acho que é a segunda vez que eu falo um pouco sobre a minha história de vida. E fiquei muito contente. Espero que seja uma boa conversa. Vai ser, com certeza. Eu preparei umas perguntas aqui bem bacanas. Para quem está ouvindo a gente, né? Eu e a Amanda, nós já somos amigos, né? A gente se conhece há muito tempo. E por acaso ela veio no Brasil, veio para o Brasil faz o que, Amanda? 15 dias? 20? 15 dias, exato. 15 dias. E do nada, assim, eu mandei uma foto para ela, ela falou assim, onde você tá? Eu estou no Brasil. Eu falei, como assim você está aqui? Isso já era 10 horas da noite, ela falou, eu tô indo aí na sua casa. Eu falei, só vem. E ela ia embora, gente, ela não ia me falar oi. Mas enfim, essa parte a gente deixa para fora do ar. Foi o destino, vamos pensar dessa forma, que se não fosse isso eu não estaria aqui hoje, olha que coisa maravilhosa. Não, você ia sim, porque eu já estava em mente conversar com alguém que morava fora do Brasil. Então, eu já estava pensando, eu só estava achando que você não ia aceitar. Aqui sou, Fabrício. Pois é. Antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, eu queria fazer falar rapidamente, queria agradecer ao público que está, né, conhecendo o podcast. Eu soltei 5 episódios recentemente e as pessoas já passaram a ouvir, já me deram feedback. Então, assim, eu queria agradecer, foi muito bacana. Todo o carinho do pessoal e, pelo visto, a gente está no caminho certo, porque parece que o pessoal gostou do tema. Então, continuando o podcast, conta pra gente como que surgiu a ideia, você nasceu aqui no Brasil, como que surgiu a ideia de trabalhar fora do Brasil?
Na verdade, não foi algo assim esperado ou planejado ou sonhado como a maioria das pessoas, porque eu conheço pessoas, o meu sonho sempre foi morar em outro país. Não era meu sonho, não tinha isso como objetivo. Eu tinha um trabalho estável, um excelente trabalho, numa boa empresa, tinha a minha carreira, eu administrava 2 escritórios na empresa em que eu trabalhava. Então, não fazia muito sentido para mim pensar em fora. Porém, eu sou apaixonada por viajar e eu não sabia inglês. Então, surgiu a oportunidade de aprender o idioma, que era algo que querendo ou não, meio que te tira do mercado caso você Limita. te limita, não tem como. Ainda que, por quê? Primeiro, antes, eu trabalhei na Nestlé Brasil, em Ribeirão Preto, né? Mas eu trabalhava no setor Latinoamérica. Então, eu aprendi espanhol na época. Estudei espanhol por 2 ou 3 anos. Depois, surgiu essa oportunidade de administrar o escritório. E aí, eu saí. Então, trabalhava mais na parte de agropecuária, o que não tinha a necessidade gigantesca de trabalhar com o inglês. Mas toda vez que eu ia viajar, eu sentia essa dificuldade, porque era algo que me fazia mal, assim. Então, surgiu a oportunidade de aprender o idioma, eu pensei, vou arriscar. E aí, foi assim que eu vim parar aqui. Eu vim para a Irlanda, a minha estratégia inicial seria, eu vou ficar 8 meses e depois eu volto para casa. E vou completar 7 anos de Irlanda esse ano. Então, os meus planos foram alterados no meio do caminho. Por N motivos. Você enganou todos os seus amigos. Você disse que ia voltar logo. Enganei até a mim. Porque, enfim, acho que a gente vai... a gente abre um novo caminho, novas oportunidades se abrem e a gente aprende um pouco mais sobre a gente também. É um processo de autoconhecimento muito profundo quando a gente sai da nossa zona de conforto. Então, eu vim... Quando finalizaram os primeiros 8 meses, eu não senti que eu tinha inglês suficiente para voltar. A gente demora anos para aprender o idioma. 8 meses não é suficiente. Eu não tinha nada de inglês, eu cheguei aqui falando yes. Então, assim, é muito difícil você sair de uma posição que você já está numa posição de manager, querendo ou não. Eu era a única pessoa responsável pelo escritório. Eu respondia diretamente aos diretores, aos donos da empresa. Então, você sai dessa posição e entra num lugar em que você não sabe se comunicar. Então, foi bem desafiador quando eu me mudei para aprender o idioma e para trabalhar, porque você precisa se manter no lugar também, pela diferença da moeda, é muito mais caro estar na Europa do que em qualquer outro lugar. Então, você recomeça a vida do zero, e quando você recomeça a vida do zero, você aceita a oportunidade que tem. E normalmente as oportunidades são o que a gente chama no Brasil de subemprego. Eu não acho essa uma palavra correta, eu não acho a melhor definição. Por quê? Eu aprendi isso aqui. Se, por exemplo, no Brasil, você tiver uma pessoa que fala russo, a pessoa não fala português. A pessoa morava na Rússia e se mudou para o Brasil, mas na Rússia ela era manager, né? Ela é manager de uma multinacional. Se ela não fala português, como que ela vai ser manager no Brasil? É a mesma situação aqui. Se você não fala o idioma, primeiro você tem que treinar, saber como o mercado funciona, saber como as relações são aqui de trabalho, que é muito diferente das relações no Brasil. E aí você começa de baixo. Então eu comecei trabalhando no restaurante. Depois de trabalhar no restaurante, estudando inglês, eu fui trabalhar numa confecção que fazia roupas de linho e exportava. Eu adorava esse trabalho, era muito legal, totalmente diferente de tudo que eu já fiz. E aí depois surgiu a oportunidade, por isso que eu continuei morando aqui, de fazer o mestrado. Que essa já é uma parte voltada para o meu lado pessoal e profissional. Eu sempre fui boa aluna, tive bolsa de estudos e etc. Então, quando eu passei e fui aprovada para estudar no mestrado, eu quis continuar. Fabrício, você me ouve? Tô te ouvindo. Ah, tá. É porque eu acho te ouvindo, congelou.
Tô prestando atenção na sua história aqui e tô imaginando muitas coisas Então, enquanto você fala. Foi isso que aconteceu. E aí, quando eu consegui entrar no mestrado, eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Primeiro porque eu jamais imaginei que chegando no país, e já fazia 2 anos que eu estava aqui, mas ainda não tinha aquele inglês perfeito para entrar numa universidade. Porém, você tem que fazer o processo de aplicação, tem que fazer entrevista com o coordenador do curso. Eu fiz a entrevista e não imaginei que eu fosse passar, para ser bem sincera. Eu fiz o mesmo processo para uma universidade em Portugal, passei em 2º lugar, apliquei, paguei a matrícula para ir para Portugal, mas quando eu fui chamada para o mestrado aqui, eu fiz o mestrado em empreendedorismo internacional. Aí os meus olhos brilharam. E aí eu resolvi que era esse sonho que eu queria, era isso que eu queria seguir, e resolvi continuar, e aqui estou. Depois que eu finalizei... Desculpa, pode Não, falar. pode falar. Aí, depois que eu finalizei o mestrado, eu apliquei para trabalhar na empresa em que eu trabalho hoje, que é uma multinacional, é uma empresa global que vende ingressos online para eventos ao redor do mundo, diferentes idiomas, diferentes moedas, e estou nessa empresa até hoje. E aí eu já mudei de setor, já entrei para outro setor, enfim, e é uma coisa que eu gosto muito. É isso, pessoal, o podcast termina aqui, ela já contou toda a história, é uma brincadeira. Eu tentei resumir o máximo. Não, beleza, você fez um resumo, agora eu vou pegar o seu resumo e vou te fazer pergunta. Como que foi, quando você chegou aí, a adaptação à cultura, né? Porque eu imagino que você deve ter feito as malas e foi embora. E aí, você chegou num país diferente para você, como que foi a partir daí? Eu acho que é extremamente desafiador. Eu acho que só quem passa consegue entender mesmo, porque você chega num lugar sem nome, sem referência. Você não é, por exemplo, é a Amanda que trabalha em tal lugar, ou Amanda que estudou em tal lugar, ou filha de alguém. É só Amanda, entende? Então, assim, você não tem amigos, você tem que construir uma rede de apoio que não existe até então. É bem desafiador, mas é libertador também, porque você pode usar uma versão sua que ainda não existia, que você ainda não conhecia. Então, foi muito intenso, eu acho que essa é a palavra. Aqui eles são muito mais reservados, eu sou uma pessoa mais extrovertida, e na maioria das pessoas aqui elas são introvertidas, então é um choque muito grande. Então eu lembro que quando eu cheguei, por exemplo, eu tinha, sei lá, muitas 1000 fotos nas minhas redes sociais. E aqui as pessoas têm 10 fotos, 12 fotos. Então, quando você chega com 1000 fotos, as pessoas pensam, meu Deus, quem é essa pessoa? É estranho. A cultura é totalmente diferente, né? Muito. Em muitos níveis, não só no nível profissional. No nível profissional também é bem diferente. Mas no nível pessoal, de criar relações com as pessoas, é bem diferente. É um aprendizado bem legal, porque eu acho que se adapta também, sabe? Você falou de rede de apoio, né? Quando você chegou, você buscou a rede de apoio. Hoje, quando você fica sabendo, não sei se existe isso, tá? Quando você ficou sabendo que chega algum brasileiro aí na sua cidade, como é que é? Você tem vontade de ajudar? Existe já algum tipo de grupo? Como é que é? Ou não? Existem muitos grupos, mas normalmente as pessoas, elas estão num nível, quando elas chegam, mais de iniciante, digamos assim. Então, é uma energia nova, então elas conversam com as pessoas que estão chegando junto com elas, e aí elas fazem amizade, aí criam os grupos. Então, agora, como eu já estou mais estabilizada, o meu grupo de amigos já é o mesmo desde quando eu cheguei. Então, não tenho notícias de novos grupos, mas sim, existem grupos no Facebook, grupos no WhatsApp, tem muitos grupos diversos de muitas coisas, mas eu acho que é mais na energia daquele momento, entende? Então, por exemplo, agora seria grupo do trabalho. Então, quando entra um brasileiro novo no trabalho, a pessoa sempre pergunta, porque como são muitos idiomas na empresa que eu trabalho, a primeira pessoa pergunta, você é brasileiro? Você fala português? E aí inicia a conversa, mas é diferente, assim. Mas sim, existem muitos grupos, igual a gente tem no Brasil, o grupo do bairro, digamos assim, tem o grupo do pessoal que está chegando e do pessoal que já está estabilizado.
A gente tem eu não sei se você vai lembrar, porque faz muito tempo, mas a gente tem uma história, né, que uma amiga nossa, quer dizer, nós ficamos amiga dela, né? Ela chegou de outro país, perdidinha, né? E no Brasil a gente tem essa mania de abraçar, né, e trazer para cuidar. E a gente meio que foi o apoio, né? Porque ela não tinha outras pessoas do país dela, né? E a gente ficou tentando cercar ela de cuidados. O brasileiro é muito caloroso, nós somos pessoas muito welcome, e não são todos os povos. Os irlandeses, eles são muito queridos, muito respeitosos em todos os níveis, porém, esse aconchego de fazer a pessoa se sentir bem no nível pessoal já não é tanto, porque eles são educados e respeitosos, mas Isso você só encontrou no Brasil? Ou você já viu isso em outro país? Talvez eu percebo que agora, de uns 3 ou 4 anos, começou a chegar bastante gente do Chile, bastante gente do México, então tem muitos latinos. Eu acho que os latinos, em geral, são assim. No geral, assim, independente do país. Mas os europeus, o pessoal tem um preconceito de dizer que eles são frios, mas eu acho que não é frio a palavra correta. Eles são reservados. Cada um no seu lugar, né? Exato. Não entra na minha vida que eu não quero. Não, é mais ou menos assim. Nossa, que legal, uma pessoa de um outro país, eles te fazem várias perguntas, eles te indicam lugares se você perguntar, mas é aquela coisa assim, que legal, bem-vindo. Assim, de extrema educação, que você se sente super bem. Eu me sinto super bem. Dependendo da situação, eu me sinto melhor aqui do que no Brasil. Mas em outras situações, do tipo... Por exemplo, no Brasil, se você vê que uma pessoa está sozinha, você fala, vamos lá em casa tomar um café da tarde ou almoçar, a gente vai fazer um churrasco no fim de semana, vai ser legal. Para ser bem sincera, eu nunca recebi um convite parecido aqui. Então, mesmo depois de anos, mesmo tendo amizade com pessoas locais, etc., já saímos, já comemoramos muitas conquistas, mas... tem esse distanciamento, essa parte mais reservada. Eu diria que é reservada. Você sabe que eu tenho uma história com um alemão. Ele chegou no Brasil e veio para trabalhar. Ele ia ficar, acho que 2, 3 semanas. E o meu grupo de trabalho ia fazer um rap com ele para trazer ele para o grupo, né? E aí nós falamos para ele assim, nós vamos no bar, tal, beber, papapá. Ele falou, não estou interessado. E aí todo mundo ficou chocado, falou assim, nossa, que cara grosseiro. Não. Aí um francês que trabalhava junto, ele falou assim, não entenda isso, não é grosseiro da parte dele. Na Alemanha, eles têm o hábito de falar a verdade, assim, se não tá afim, não fica, então, tenho isso, tenho aquilo. Mas eu lembro que já faz tanto tempo e eu faço questão de repetir porque ficou muito marcado para mim. Não estou interessado. E aí todo mundo... Né? Você ouve isso e você pensa, meu Deus, que pessoa rude. Mas não é. Então, assim, eu tenho aprendido muito aqui, porque eu trabalho, eu não comentei, eu falei milhões de coisas e não comentei. Eu trabalho na parte de Learning and Development, que é mais voltado para a área de treinamento e qualidade. Exato. E eu dou treinamento. Então, assim, como é uma multinacional e tem vários idiomas, então às vezes tem grupos de 10, 15 pessoas de 8 idiomas diferentes, 5 idiomas diferentes, e tem essas culturas. Então, por exemplo, se você chega e começa o treinamento falando bom dia, tem gente que vai olhar e pensar, meu Deus, o que é essa pessoa? Maluca? Exatamente, do tipo, o que está acontecendo? Então, você meio que começa a se moldar, digamos, para ser um pouco mais neutro, nem muito lá, nem muito cá. Não deixa de ser você, mas você começa também a entender que existem muitas culturas, que as pessoas, elas reagem de formas diferentes a situações, e culturalmente falando. Então, o que é respeitoso para mim, nem sempre é respeitoso em alguma outra cultura. Uma brincadeira, ou algo o próprio que você... toque, né?
Não, o toque não. Não. Tipo, esse é um que você tem que aprender a respeitar muito. Por exemplo, no Brasil, você conhece alguém, se é algo mais profissional, é um aperto de mão. Se é algo um pouco mais pessoal, você nunca conheceu, você dá 2 beijinhos. Imagina. Não existe. É muito. Você tem que realmente ter consciência de que está trabalhando com diversas culturas e que nem sempre o que é respeitoso para você é respeitoso para o outro. Isso é uma coisa que eu levo muito aqui, porque você aprende muito. E você teve algum tipo de desafio cultural, alguma coisa que para você foi difícil de acostumar, alguma coisa que para você ou foi um problema, né, cultural? Você tem algum episódio para contar pra gente? No ambiente de trabalho é uma coisa que ainda me incomoda, é desafiador para mim e eu tento guardar as minhas palavras, que é um feedback que eu já recebi dos meus superiores, que às vezes eu dou a minha opinião sem que ela seja pedida. Então, é uma coisa assim, que tem que segura, sabe? Quando você é muito, não, vamos fazer isso, é legal, não sei o quê. Acho que eu teria esse mesmo problema se eu tivesse aí. Esse problema, meu Deus, eu tenho muito esse problema. E uma coisa que me incomoda bastante é a nossa cultura é uma cultura um pouco mais direta. Então, se tem algo errado, por exemplo, olha, esse processo aqui não está funcionando, gente, não é assim que funciona. Jamais aqui você vai falar isso, porque eles são pessoas que eles evitam conflitos. Então, eles não vão chegar na equipe e falar, isso aqui, Fabrício, você fez isso aqui errado e agora temos que encontrar uma forma de resolver. Não existe isso. Aprendi isso até no mestrado, que a professora explicava pra gente, a professora de recursos humanos, que a cultura irlandesa é uma cultura que avoid conflict. Tipo, eles tentam de todas as formas fazer com que todos estejam confortáveis. Isso às vezes não é legal. Sim, todo mundo é muito polido, todo mundo é falso. Exato. Não, eu falo polido no sentido assim, por exemplo, temos um problema. Aí vamos ter uma reunião. Então, gente, há 3 anos nós tivemos um problema nessa empresa, o problema era assim assado, e desde então alguns eventos aconteceram, e eles não falam qual é o problema, não falam assim diretamente, o problema é A, que erro foi B, e que tem que ser feito é C. Não, aí fica dando a volta, e isso me incomoda de uma forma que eu penso, ok, qual é o problema? Me explica e vamos resolver. Eu quero resolver, mas isso é muito difícil para mim e é uma coisa que ainda me incomoda muito. Mas é cultural, não é algo que eu vou mudar, quem tem que se adaptar sou eu, mas é desafiador para mim. Eu imaginaria qualquer coisa, menos isso. Que coisa, não? É diferente, mas é uma coisa que realmente me incomoda porque ela é diária. Mas eu acho que às vezes o embate ele é legal, porque assim, eu escrevi uma matéria no blog esses dias sobre você criticar, né, a outra pessoa, você ser crítico. E aí eu dizia naquele momento que não é porque eu tô criticando a Amanda que eu não gosto dela. Não é porque eu tô criticando a Amanda que eu não quero ver ela prosperando. Não, a crítica, ela também é construtiva, desde que você saiba fazer ela da forma correta, né? E então, assim, você não poder ter o embate, não é um embate, mas você não poder falar nada, né? Eu acho que isso gera um estressinho. Mas, ao mesmo tempo, no âmbito pessoal, eu me sinto extremamente confortável. Porque eu, pelo menos, talvez outras pessoas tenham passado por outras situações, mas eu nunca passei por uma situação de discriminação, de racismo, de xenofobia ou algo do gênero, porque as pessoas fazem o máximo para você se sentir bem. Então, existe é uma coisa... respeito ao brasileiro, ao... Muito. Se, por algum motivo, é porque eu também moro no interior da Irlanda, eu não moro na capital. Eu sei que na capital é um outro comportamento e a quantidade de brasileiros é diferente, mas enfim, desde que eu cheguei aqui, se eles não gostarem de algo que você fez ou falou, você não vai ficar sabendo, no geral. Não é algo que eles vão te falar, entende? Então, ou se existe algum preconceito ou algo do gênero, ninguém vai... Sabe, quando você tá em algum lugar no Brasil, você não se sente bem, entra numa loja, por exemplo, ai,
não tem nada aqui para você. Imagina, nem existe essa abordagem. Então, assim, você se sente super bem. Eu me sinto muito benquista aqui, no sentido de ser respeitado no trabalho, na rua, quando eu sair. No trabalho não existe feedback, então? Imagina assim. Existe. Mas não é uma coisa tão direta como é a nossa. O nosso é assim. Voltinha. É uma coisa mais suave, entendeu? Uma coisa mais sutil, é uma coisa mais bate-a-sopra. Olha, você precisa de alguma coisa porque as suas métricas não estão tão boas, você precisa de ajuda em algo, você precisa de um update de treinamento. Mas eu acho correto isso. É correto essa abordagem. Não é nem tão ruim, não. Não é ruim. É que, às vezes, se você tem um problema muito, muito grande, se é algo muito wow, assim, eu acho que é melhor. Galera, temos esse problema. Vamos fazer aqui um brainstorm, vamos tentar encontrar... É que você é ligado no 220, né? Então... é uma coisa pessoal, eu compreendo. Você já prefere algo mais direto ao ponto. E para demitir, como é que é? Olá, Amanda, 1000 desculpas, hoje tá um dia muito frio, enrola ou não? Ou geralmente é mais direto ao ponto? Não, é um pouco mais direto ao ponto. Mas, assim, depende da empresa também. E também depende do mercado em que você atua. Porque a empresa tem políticas para poder demitir alguém. Então, existe todo um processo anterior. Os feedbacks são feitos anteriormente para ver se a pessoa vai melhorar, para ver se as métricas serão melhoradas. Não é, a não ser que seja, claro, uma coisa muito absurda, claro. Então, não. Então, por exemplo, a pessoa tá, sei lá, algo muito absurdo, falsificando algo, ou algo do gênero, coisa que eu nunca vi. Mas, assim, é uma coisa extrema. Então, depende muito do ambiente e do tipo de trabalho da empresa. Mas, no geral, aí são mais diretos, olha, e tem toda uma explicação do porquê existe essa explicação, o porquê você não estava desempenhando bem, e etc. Mas, assim, é direto, tem uma reunião com o RH, com o supervisor, tem todo um processo, um rito. Exatamente. E antes, eu queria falar do seu mestrado, mas antes eu queria entender, antes da gente falar do mestrado, como que foi para você a busca por emprego? Desde o seu primeiro emprego lá atrás, agora, como é que foi para você? É igual no Brasil? Você manda currículo, tem entrevista, como é que é? É igual, e o bom e velho que indica é o mais forte de todos aqui. Por ser um mercado muito pequeno, as pessoas no geral se conhecem, e nas empresas pequenas são empresas familiares. Então é o primo que está trabalhando com o tio, que está trabalhando com a vizinha, que está trabalhando, todo mundo se conhece. Então, a Irlanda é pequena, né? É um país pequeno. O total de habitantes é de 5 milhões de habitantes. O Brasil, 200 milhões, então assim... 212. Então assim, é um país bem pequeno, mas é um país muito desenvolvido em muitas coisas e não tanto em outras, né? Ainda está no processo. Mas nessa questão de trabalho, para mim, os meus trabalhos aqui, todos foram por indicação. Todos. Desde o primeiro trabalho no restaurante até o trabalho atual, todos foram por indicação. Porém, o processo é bem parecido com o do Brasil, com a diferença de... No Brasil, a gente faz a aplicação da vaga para vaga com currículo. E aqui a gente tem uma coisa chamada cover letter, que é uma carta que você envia junto com o currículo, explicando o motivo pelo qual você está aplicando para aquela vaga, quais são as suas intenções, qual que é a sua experiência, etc. E eles valorizam muito. Tipo, muito. Você precisa enviar o currículo com a cover letter. Aqui seria similar à carta de apresentação, mas ninguém lê e ninguém dá bola. Não, muito aqui pelo contrário, as empresas ignoram. Não, aqui quando você vai aplicar para uma vaga, favor enviar o seu currículo e a cover letter. Você precisa enviar. Então é bem legal quando você faz a aplicação, até pelo LinkedIn, você tem essas opções de enviar o currículo e a cover letter. O LinkedIn funciona bem aí? Funciona. Ontem mesmo eu recebi, essa semana já é o segundo convite para participar de processos seletivos da minha área. Ontem eu recebi tive que recusar, e parecia uma vaga muito boa, mas aí eles entram em contato e perguntam, é muito respeitoso. Eu não sei como é no Brasil, porque eu nunca
fiz aplicações assim para vagas no Brasil, porque eu trabalhei, só mudei de uma empresa para outra, então não passei por esse processo no Brasil também. Mas eu percebo que é muito forte o LinkedIn aqui, e eu fiz, não muito recente, uma consultoria de carreira também, para poder alinhar todos os dados do LinkedIn, porque como nunca foi uma coisa que eu pensei, estou bem desatualizada, e aí eu atualizei, acho que ficou legal agora. Eu fiz um podcast com uma mentora de carreira e ela fala que o LinkedIn funciona para todas as áreas, né? Mas eu percebo que eu acho que o LinkedIn é muito mais forte para a gestão. Eu acho que para a gestão, no caso, como a minha área é proveniente de TI, essas áreas, né, de TI, então todas são bem fortes no LinkedIn. E eu percebo que é bem comum, assim, eles olharem, assim, a sua descrição e te chamar, quer participar do processo seletivo? Tô com um processo aberto, quer participar? Não muda nada, não é um... Oi? Isso aconteceu comigo ontem. Oi, Amanda, tudo bem? Eu verifiquei o seu perfil, você se enquadra... E realmente, o perfil da vaga era exatamente o que eu faço, treinamento, qualidade. E aí, eles me ofereceram, eu falei, muito obrigada pela oportunidade, achei bem legal a empresa, olhei, chequei os dados da empresa, mas... É bom não fechar a porta, né? Exato, ainda falei, eu adicionei a moça, falei, olha, muito obrigada pela oportunidade, no momento eu estou na empresa em que eu trabalho, etc, então não vou participar, mas agradeci, foi muito querida ela. Você sabe que uma pessoa me chamou para entrevista, né, ele provavelmente vai ouvir, e eu expliquei qual que era a minha situação, e nós viramos, entre aspas, amigos, né? E, inclusive, eu convidei ele para participar do podcast, ele vai participar. Que legal. Então, assim, não contratou, mas vai participar do podcast. E, assim, porque eu acho muito legal do LinkedIn o network, né? A gente poder fazer o network, poder conhecer. Às vezes, amanhã pode surgir uma outra vaga, uma oportunidade que não vai servir para mim, mas eu posso ter a chance de indicar, igual você está falando, para outra pessoa fazer. Eu acho que esse é o significado da rede, né? Eu acho que a gente tem uma rede de network é muito importante, coisa que a gente não consegue fazer pelo Facebook, pelo Instagram, enfim. São abordagens diferentes também. Sim, com certeza. No Facebook, no Instagram e no LinkedIn são diferentes da abordagem. Mas eu tenho um desejo, que assim, não tem nada a ver com isso, mas eu tenho um desejo que as pessoas utilizem mais o LinkedIn. Assim, hoje a galera utiliza o LinkedIn mais quando está procurando trabalho. Não, gente, é o contrário. Você tem que... É uma sementinha que você vai plantando e aí sim, quando você precisar, tá lá. Não só criar quando você tá precisando, aí já fica mais difícil, né? Eu ainda estou aprendendo. Não que eu não tenha, mas eu tive que... Por exemplo, quando você se muda, eu tinha muita coisa do meu trabalho anterior, só que estava em português. Não é um outro idioma. Aí eu tive que readaptar. Eu praticamente recomecei o LinkedIn do zero. Por quê? Porque as suas conexões não são relacionadas àquilo. Você tem que ser estratégico naquilo que você vai fazer. Então, as minhas conexões eram conexões aleatórias de pessoas que estavam relacionadas ou que estavam procurando trabalho para entrar nas empresas que eu trabalhava antes. Então, assim, não tinha muita conexão. Aí eu tive que meio que reformular meu LinkedIn com estratégia, colocar as keywords, colocar as descrições todas corretas. Me toma um tempo, é um tempo que é legal, mas ainda não tive essa... Como que eu vou dizer? Ainda não criei essa cultura pessoal de fazer os posts, de comentar nas coisas e etc. E pelo que você comentou, já dá para perceber que o que eles valorizam não é muito parecido com o que a gente coloca, os posts que a gente faz aqui, a forma que a gente coloca... a forma que a gente desenha o nosso perfil, né? Pelo que você falou, eles valorizam outras coisas, né? Na verdade, eu acho que a descrição ela tem que ser objetiva, pelo menos foi isso que eu aprendi na consultoria de carreira. Você precisa ser objetivo e direcionado para aquilo que você quer. Então, por exemplo, eu tenho experiência na área de finanças, eu tenho experiência na área de compras, e agora eu tenho experiência na área de treinamento e qualidade. Qual que é o meu direcionamento? Eu vou deixar o meu perfil direcionado para finanças? Eu não posso deixar para todos, porque vai ficar confuso para quem estiver recrutando. Eu estava ouvindo o podcast, acho que com a Kelly,
que você fez podcast, né? E aí ela estava comentando, tem a questão do open to work, tem a questão de você deixar o selo sim ou não, que Tudo hoje em influencia. dia... e hoje em dia não são os recrutadores somente que fazem análise do seu perfil, às vezes são sistemas, são máquinas, que você manda o currículo e não tem uma pessoa analisando aquilo. Então, se você colocar, área de finanças, eu trabalhei com isso, na parte de compras, eu trabalhei com aquilo. Está totalmente desconectado, não tem um nexo. Então, o seu currículo ele é barrado já no início do processo. Então, eu diria você tem direciona. Quando você tem um objetivo claro, né, fica até mais fácil para o recrutador. Exato. Eu fui mecânico, aí depois eu fui padeiro, aí depois eu fui eletricista, as coisas não casam, né? Então, Exato. tem um currículo, você quer ser os 3, mas tenha um para cada, porque os 3 não conversam, né? Exato, e o LinkedIn é a mesma coisa. Se você tiver um LinkedIn voltado para... eu estudei medicina e depois eu fui fazer a área de TI. Você vai ser médico ou você vai trabalhar na área de TI? Ou você vai linkar os dois de uma forma inteligente? Entende? Os dois é difícil dar match, né? Entende? Até então, dá, assim, mas... fica meio confuso, tá? E você tá procurando qual vaga, se não tá bem formulado ali. É uma coisa que ainda é um pouco desafiador para mim, para me colocar naquele... É isso. Mas eu defini, a minha estratégia ficou definida como treinamento de qualidade, que é uma coisa que eu gosto. E me fala uma coisa, comparando o Brasil e a Irlanda, né? O cenário profissional é muito parecido ou não? Ou aqui é mais difícil de alcançar, por exemplo, um cargo de gestor, management, né? Ou não? Lá é mais... Peraí que eu já me confundi. Aqui é mais fácil, lá é mais... Aí é mais fácil. Olha, Fabrício, eu vou ser bem sincera com você. Depende. Todo lugar é difícil. Não, eu acho que depende da empresa. Por exemplo, a empresa anterior que eu trabalhava era uma microempresa. Então, as oportunidades de crescimento eram muito limitadas, porque nós éramos em 5 ou 6 funcionários. Por mais que tivéssemos exportações para o Japão, para a Inglaterra, para outros lugares, era uma empresa limitada. O quadro era enxuto. O quadro era enxuto. Então, assim, as oportunidades não eram lá e as oportunidades são gigantescas. O maior cargo era o dono e ele vai continuar lá. Exatamente, foi exatamente isso. E durante a pandemia a empresa foi muito, muito afetada. Então, assim, prejudicou muito a empresa nesse período da pandemia. E agora, numa empresa maior, por exemplo, essa empresa que eu trabalho agora, a empresa era Viagogo. Viagogo comprou o maior competidor nos Estados Unidos, que é a StubHub. Então, se tornou Viagogo StubHub. A StubHub é líder de mercado nos Estados Unidos. Então, com o merging das duas companies, ficou muito, muito visível a quantidade de oportunidades, porque alguns setores foram se adaptando, outros setores estão sendo criados agora, então tem muita oportunidade, muita, entende? Então, assim, oportunidade de trocar de setor, oportunidade de subir de cargo, oportunidade de... Eu mudei de departamento e, querendo ou não, tive uma ascensão com 7 meses de empresa. Entende? Então, assim, depois eu galguei, já mudei, já é a 3ª vez que eu troco de setor na empresa. Então, assim, oportunidades existem, mas você precisa estar no lugar certo, na empresa certa. Caso contrário, é do mesmo jeito que o Brasil, eu diria. Eu não vou ter um know-how para te dizer, assim, com certeza como funciona o mercado no geral, porque é diferente, mas eu não vou ter esses dados para te falar. Se você pudesse dar 2 passos para trás e olhar a Amanda, a trajetória dela na Irlanda, tudo que ela passou, tudo que ela fez, o que você diria? Foi uma trajetória difícil? Foi uma trajetória que você faria tudo de novo? Como é que foi a sua trajetória? Eu faria tudo de novo, Fabrício. Porque eu acho que uma coisa que se preza muito aqui, e que eu vejo que no Brasil não chegamos lá ainda, é a questão da qualidade de vida. Então, aqui, quando eu trabalhava no escritório, eu tinha muita responsabilidade. Então, eu já estava no meu 3º telefone. Então, assim, era um telefone no escritório, um telefone no escritório de Minas, o meu telefone pessoal. Então, assim, eram 3 telefones. Então, você fica o tempo todo trabalhando, querendo ou não, porque você fica preocupado, você quer que as coisas estejam
corretas, e quando você é a pessoa responsável por aquilo, você quer que seja bem feito, pelo menos essa é a minha visão. Agora aqui, as pessoas não têm, por exemplo, uma coisa que é muito cultural no Brasil, eu não tenho o WhatsApp dos meus colegas de trabalho, eu não tenho. Por mais que eu trabalhe ao lado deles todos os dias, converso com eles todos os dias, eu não tenho. Então, assim, você desliga. Mas eu vou te falar uma coisa, vou falar baixinho pra ninguém ouvir. Mas é interessante isso não ter, né? Não é interessante? Mas, assim, você saiba, o seu horário terminou às 5 da tarde, às 5 da tarde você desligou o computador, fim de semana, se eu te encontrar na cidade, porque é uma cidade pequena, tudo bem. Mas não é algo que, meu Deus, eu preciso deixar meu telefone ligado porque alguém vai me mandar uma mensagem. Se você não tá trabalhando aquele dia... Não faz sentido, né? Na segunda-feira você olha os seus e-mails. Outra coisa certo. que para mim é sensacional, que eu sou apaixonada, não voltaria. Olha, esse é um dos motivos que às vezes eu penso. O clima aqui, não é meu favorito. Puxado. É bem puxado para mim. Porém, você pode tirar férias qualquer dia do ano. Então, assim, você pode tirar férias de um dia. A semana que vem eu vou me programar e vou tirar férias na sexta-feira e vou prolongar o fim de semana. Você tem a quantidade de dias de férias, você se planeja, solicita, é aprovado e você tira suas férias. Então você não precisa tirar todas as férias, por exemplo, dependendo da empresa. Eu já trabalhei em empresas, quando eu comecei a trabalhar, há 2 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, que as férias não é você que escolhe, não é numa data que você gostaria. Que alguém escolheu para você e você precisa tirar os 30 dias. Às vezes você não quer, às vezes você tem outros planos e você gostaria de tirar aquelas férias em uma outra data. Não pode. Então aqui não. Eu quero tirar 5 dias de férias em julho, 3 dias em outubro, o Natal e o Ano Novo juntos, dá o total dos dias de férias que você tem por ano. Maravilha. Eu sou apaixonada, então não voltaria. É interessante porque você consegue fazer mais coisas, né? Se você que gosta de viajar, você consegue encaixar bastante viagens. Exatamente. O ano passado eu viajei para 3 países, eu tirei 3 dias de férias, e aqui é tudo muito perto, né? Então, assim... E eu ia falar, por ser pequeno país, né? É até mais fácil de viajar para outro país, né? Exatamente. Me fala uma coisa. Eu tive uma experiência com os franceses, e aí, assim, foi uma experiência muito boa, porque formou o Fabrício hoje, e eles são muito, mas muito organizados, muito. Como que é a organização? Porque aqui no Brasil não é não, viu? Aqui no Brasil a galera é bagunçada. Como que é organizar em relação à organização aí? São certinhos, tudo documentado, tudo ao pé da letra, o que está escrito, beleza. Eu vou comentar sobre a minha experiência pessoal, porque existem muitas multinacionais aqui, muitas empresas que trabalham estilo Estados Unidos, entende? Então, assim, é diferente, a abordagem é diferente. Mas, no geral, na minha opinião pessoal, eu acho que nós somos mais organizados que eles. Nossa, eu não pisaria aí nunca. Eu não pisaria nunca. Porque às vezes eu vejo, assim, vídeos, por exemplo, de advogados, que tem um pessoal que eu sigo nas redes sociais e tal, e aí tem aquelas pilhas de papéis, assim, porque eu já trabalhei no fórum no Brasil, e eu tinha aversão àquelas montanhas de papel, eu pensando, meu Deus, e aí eles ainda têm, então ainda é muito old style aqui. Então, por exemplo, você precisa de fazer qualquer coisa relacionada à imigração. Você vai esperar uma carta chegar na sua casa, e aí você tem que mandar o documento por correio, sendo que é tão mais fácil fazer uma submissão online. Tem muita coisa que eles estão mudando agora, mas assim, você precisa de um appointment para ir no médico. Aí você tem que passar por um médico, que vai te indicar para outro médico, que vai te mandar uma carta na sua casa. E tem coisas que eu penso, meu Deus. Por exemplo, eu fui para o Brasil agora e eu achei a revolução da revolução você agendar o médico pelo WhatsApp. Eu pensando, meu Deus, o que é isso? E aí aqui você paga no Pix. Aí aqui tá tudo. Gente? Fazia muitos anos que eu não ia para o Brasil. Aqui a gente só aceita Pix. Aí o que é Pix? Então eu estava desatualizada. Então... O que é Pix é ótimo. Eu já não me... parece que eu nasci e já tinha Pix. E tanto
que já entrou na nossa cultura aqui, o Pix. Eu achei o máximo. O pessoal que vende bala no sinal, vou deixar meu Pix se você quiser mandar um Pix depois. Eu pensando, gente, até no sinal. Eu achei sensacional. Então, Você isso sabe- ainda é um pouco diferente aqui. Ainda não chegou esse nível, por exemplo, de comunicação. Mas aí eu falo, é uma cultura, a nossa cultura é uma cultura muito mais, vamos fazer, vamos resolver, não sei o que. E a cultura deles são um pouco mais reservados, tal. É uma coisa mais sutil, que é diferente. Mas era justamente isso que eu ia dizer. O exemplo que eu tenho também, assim, a gente pode falar do que a gente viveu, né? O exemplo que eu tenho, por exemplo, eu era analista de sistemas, por exemplo, tinha que descrever uma funcionalidade. E aí nós, brasileiros, a gente fala assim, vamos fazer, depois a gente escreve, ou o que escrever aqui? A França não aceitava de jeito nenhum. Ela quer tudo por escrito, para ela provar, para ver o que você está realmente desenhando, né? O que você está prevendo, para ela provar ou não, porque de repente ela faz ajuste, né? E isso eu acho que foi transformador na minha vida, porque hoje eu escrevo tudo. Então qualquer coisinha... Agora, usando o seu exemplo, eu vou fazer um adendo com relação à questão acadêmica. Eu sofri muito no mestrado. Porque no mestrado, eles têm... É verdade, vamos falar do seu mestrado. Eles têm um calendário. Então, o calendário tem o dia da aula, o dia que você vai fazer o trabalho, o dia que você vai fazer a prova final. No primeiro dia de aula, eles já te entregam tudo. Olha, funciona assim. Esse dia aqui é o dia de fazer o trabalho, esse dia aqui é o dia de fazer a prova, esse dia aqui é o dia que saem os resultados. Não tem no Brasil que você fica um semestre esperando os resultados do semestre anterior. Não existe isso. Então, assim... E aí eu pensei... Aí, eu nunca vou esquecer isso. Em alguns setores, eles são muito rígidos e muito corretos, e muito no horário, no tempo e detalhista. Aí, a professora passou um trabalho e ela falou, se caso vocês queiram tirar dúvidas, nós temos 8 semanas de aula. Então, na semana 3 é a semana de tirar dúvidas. Depois disso, não tem tirar dúvidas. Vocês têm que entregar o trabalho na semana 8, ponto final. Ok. Quer dizer que você só pode ter dúvida até a aula 3, então, até a semana 3. Até a semana 3. Depois você não pode ter dúvida. Significa que você não começou a trabalhar a tempo. Para nós brasileiros, como bom brasileiro. Que vai fazer no dia à noite antes de entregar. Obrigada. E aí você viu o tamanho do problema. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Aí eu pensei, meu Deus, como eu faço isso? Deixa eu perguntar para a professora. A semana de tirar dúvidas era a semana 3. Não tiro mais dúvidas depois dessa semana. Meu trabalho não teve uma nota suficiente. E aí eu tive que fazer um outro trabalho que parecia um TCC. O trabalho tinha, sei lá, quase 100 páginas. Para recuperar o anterior. Então, assim, foi um choque de realidade para mim, que eles são extremamente regrados. Então, o mestrado para mim foi um choque de realidade, porque eu pensei, depois eu faço, imagina. Eu entrei em desespero total. Então, assim, é muito diferente do nosso nível educacional. Foi muito desafiador para mim o mestrado, mais do que a área de trabalho. Por conta disso, porque eles são rígidos, os trabalhos precisam ser muito detalhistas, com as referências extremamente corretas, e eles têm sistemas que checam se você copiou, se você ajustou as palavras de forma incorreta. É muito desafiador mesmo. E para mim, foi um choque de realidade. Eu acho que se eu tivesse feito uma graduação de 4 anos, por exemplo, eu teria me dado melhor do que... Porque o meu mestrado foi integral. O mestrado é mais rápido, né? É mais rápido. Então, assim, quando chegou no segundo semestre que eu tava pegando o jeito. Funciona assim. Acabou. Então, foi isso. Quanto tempo foi o mestrado? 1 ano. 1 ano de mestrado, mas período integral. Então, você tem aula de manhã, de tarde. Não tem aula à noite aqui. Nem faculdade? Não. Então, se eu não tiver condições de estudar de dia, eu tenho que estudar de dia e trabalhar à noite. É o contrário. Exato. Eu tenho que adaptar. Exatamente. Bom, no geral, eu acho que engraçado. agora eles começaram alguns cursos técnicos no período da noite, mas faculdade não. Faculdade é durante o dia mesmo. Faz sentido. Pelo menos curso tem, né? Porque é a nossa oportunidade de fazer, quando a gente está trabalhando, fazer coisas extras, né? O sistema educacional deles também é um pouco diferente do nosso.
É como se fosse, eu estudei em universidade particular no Brasil, mas eu acho que na universidade pública o sistema é um pouco parecido. Então, primeiro eles estudam, faz a graduação, a pós-graduação, o mestrado, o doutorado, depois eles começam a trabalhar. Então, assim, eu era uma mature student, eu era uma senhorinha estudando, com 30 anos de idade, e eu era a aluna mais velha da minha sala, então os alunos todos 21, 22 anos e já fazendo mestrado. É diferente. E quem não tem, por exemplo, aí eu já não estou mais falando de brasileiro, o próprio irlandês, que se ele não tiver condição de estudar, ele não vai estudar, ele só vai trabalhar. Ah, não, existem muitos incentivos, assim, a não ser que eles não queiram, porque é um pouco mais facilitado, eu acho, para eles. Por exemplo, a universidade, para quem é europeu ou irlandês, é metade do valor. Para quem não é europeu, é o dobro do valor. Então, assim, existe sistema de financiamento aqui, para quem quiser fazer a universidade, existe sistema de bolsa também. Então, assim, eles têm muitas facilidades, para ser sincero. Mas tem gente que não se interessa. Tudo bem, eles trabalham e vivem a vida deles normal, assim. É que a gente tem uma cultura muito mais... Como assim? Você não fez uma faculdade, sabe? E aí aqui... Aí não é assim. Aqui não tem o julgamento. Pelo menos ninguém vai te perguntar. Fala, nossa, você não fez a faculdade. Eu trabalho com pessoas que não fizeram nenhuma graduação. Falam 2 ou 3 idiomas, mas nunca fizeram uma graduação. É muito bacana a gente poder ter esse ponto de vista, né? Sim. Porque a gente hoje, que nem você falou, nós somos levados a crer que todo mundo tem faculdade, que todo mundo vai fazer faculdade, tanto que as empresas, pode ser o cargo mais baixo que tem na empresa, ela exige faculdade, né? Exato. Então, aqui, assim, é muito da experiência do que a pessoa trabalhou. Eu não vou dizer que são todas as áreas, nem todas as empresas, mas eu percebo que não existe essa pressão, que, assim, meu Deus, essa pessoa não fez uma faculdade, essa pessoa tem, sei lá, 30 anos e nunca estudou na vida. Porque a gente tem esse preconceito a pessoa nunca estudou na vida, como se a pessoa fosse um zero à esquerda, né? E não é exatamente assim, porque existem muitas profissões que as pessoas aprendem fazendo. Tem 30 anos de experiência. Eu acho que se a gente for comparar com o Brasil, eu acho que a gente pode falar de 2 Brasil, né? Então, por exemplo, quando eu fiz faculdade, ainda era uma época que era muito escasso, muito difícil. Na época dos meus pais, então, tipo, esquece. Minha mãe, ela fez faculdade depois já de ter trabalhado muito tempo. E até então era só rico que fazia faculdade, né? Você não tinha incentivo, eram poucas universidades. E eu acredito que lá para 2007, 2008, houve um boom de faculdades no mercado. E eu acho que aí popularizou, vou usar uma palavra mais... popularizou ao ponto de quase todo mundo conseguir fazer uma universidade, né? Hoje é muito mais fácil você achar quem não fez, ou melhor, é muito mais fácil você achar quem fez do que quem não fez, né? Pelo menos é o que eu percebo. Claro que também depende muito do ciclo, né? Que a gente frequenta, né? Mas é interessante a gente ter essa visão de como que é a universidade, como que é o mercado de trabalho, porque a gente é muito no nosso mundinho, né? O nosso universo do Brasil. E ainda sobre o mestrado, a parte, você comentou do negócio, né, de você ter X dias, ser tudo organizadinho. O que mais você achou diferente do estudo aí? Eu achei a questão das culturas, é uma coisa que me fascina muito. Então, na minha sala, nós éramos em 12 alunos, de 8 nacionalidades diferentes, estudando a mesma coisa. Então, assim, eu acho que no Brasil,
Ó, por exemplo, eu sou de Ribeirão Preto. Então, em Ribeirão Preto, na minha sala, às vezes tinha uma pessoa de um outro estado. Aí você já fica, nossa, que legal. Essa pessoa mora em outro estado. Vai aprender alguma coisa. Vai aprender alguma coisa. E aí, quando você chega e tá num lugar que tem pessoas do mundo inteiro, as pessoas dão exemplos. Você tá numa aula diferente de empreendedorismo, e aí a pessoa dá exemplo do país dela, e você vai pesquisar e você pensa, nossa, que legal! Nossa, o cara fez muita coisa do outro lado do mundo e criou um império. E você nunca teria acesso a essa informação porque você não tem essas pessoas ao redor. Então, eu acho que isso enriquece muito. E a cidade onde eu moro é uma cidade super pequena e tem pessoas do mundo inteiro. Então, eu acho fascinante porque desperta esse olhar diferente. Então, no meu trabalho, por exemplo, a moça que senta na minha frente, ela é austríaca. O moço que senta do meu lado é indiano. Aí, a outra pessoa que senta aqui atrás é da Espanha. A minha chefe é das Filipinas. Então, assim, cada mistura. pessoa... Exato. E aí você vê o pessoal comentando as coisas e você fala, cara, que sensacional, assim. E eu acho que isso enriquece muito e me trouxe muito despertar isso no mestrado e no trabalho também. É muito legal, eu acho isso muito legal. Aqui eu acho que a gente tem um cenário parecido quando, por exemplo, eu vejo na USP, na Universidade de São Paulo, tem gente do Brasil inteiro, mas aí já não é igual você está falando, né? Que são países, né? São culturas. Apesar que o Brasil é um país muito grande e as culturas são bem, bem diferentes mesmo no mesmo país, né? É muito legal. O meu grupo pessoal de amigos é muito interessante porque eu tenho uma amiga do Rio de Janeiro, uma amiga do Sul, do Rio Grande do Sul, e a outra amiga de Goiás, e eu de Ribeirão Preto. Então, assim, nós somos de lugares totalmente diferentes. E é interessantíssimo ver como o nosso país é um país muito rico de muitas culturas, é um país continental, mas é legal. Eu acho que essa é a parte que mais me fascina e que mais me interessa. Deixa eu te falar uma coisa. Falando agora de aspecto pessoal, como que a mudança, no caso, quando você saiu do Brasil e foi para a Irlanda, como que ela afetou você pessoalmente? O que tem? Qual é a Amanda de antes e qual é a Amanda de hoje? Totalmente diferente. A Amanda de antes não existe mais. É muito diferente. Não totalmente, porque eu acho que a nossa essência não muda. Mas eu tive que reaprender. Muitos aprendizados. São muitos. Eu acho que a questão da descrição, de ser uma pessoa um pouco mais reservada, que foi uma coisa bem difícil para mim, porque eu sempre gostei de conversar e ppp, e aí eu percebo que às vezes a gente se expõe demais também. E quando você tá num lugar que as pessoas não se expõem, que as pessoas são mais reservadas, não é legal, sabe? Então isso foi uma coisa para mim. Que mais? Eu acho que observar mais. Aprender um idioma novo me fez ficar quieta, porque eu gosto de falar. Então, me fez ficar quieta. E quando você fica quieto, você presta atenção em coisas que quando você está falando, você não presta. Então, esse foi, para mim, o principal. Porque quando eu cheguei, eu não conseguia falar. Eu não entendi. Eu não conseguia falar muitas coisas. E a pessoa ia me explicar, não ia adiantar nada, porque eu não ia entender. Então, eu comecei a prestar atenção. Prestar mais atenção nas outras linguagens. E as outras linguagens, às vezes, falam muito mais. E isso foi um aprendizado enriquecedor que eu vou levar para a vida. Eu falo, quando eu quiser aprender muito sobre mim de novo, eu vou aprender um novo idioma. Por quê? Porque eu lembro que quando eu comecei a trabalhar no restaurante, eu não entendia bolhufas. E aí eu via, quando uma pessoa chegava que o pessoal não gostava muito, um olhava pro outro e fazia o sinal, do tipo, isso aqui não é legal, não. E aí eu comecei a aprender mais sobre as conexões do lugar, observando, do que o idioma em si. O idioma demora para você desenvolver. Então, esse para mim foi o principal aprendizado. Eu aprendi a observar mais, porque antes eu não observava, só eu era muito empolgada. Então, eu acho que isso foi uma coisa muito enriquecedora para mim. Essa é uma diferença muito grande. Você sabe que isso é uma das coisas que eu sou crítico no trabalho, né? Eu acho que quando a gente vai participar de uma reunião com muita gente, eu acho que o interessante é isso, observar. Você observa, deixa a pessoa terminar de falar, deixa todo mundo falar, deixa a apresentação fluir, porque às vezes a gente fica interrompendo, né, a apresentação, sendo que já essa dúvida ia ser sanada.
né? Então, assim, eu acho que você consegue aproveitar mais o que está sendo dito e a sua participação também é melhor. É que existe até um amigo que ele fala, os aparícios, né? Que gosta muito de aparecer. E aí aqui no Brasil é muito comum, né? As Mas eu acho pessoas, que é uma eu coisa tô da aqui. pessoa. Às vezes é uma coisa da pessoa, não é só da cultura também. Por exemplo, trabalhando com treinamento, às vezes você pergunta pro pessoal, alguém tem alguma dúvida? E aí tem algumas dúvidas que são muito legais, e tem algumas dúvidas que a pessoa só levantou a mão para se aparecer. Aí você pensa, meu Deus, mas, né, não precisava. Ou a pessoa repete aquilo que você acabou de explicar, e aí você pensa, não precisava. Então, assim, eu acho que é muito da pessoa. Os treinamentos aí, tem dinâmica igual os daqui, Tem. mais Tem. parecido, assim, que você tem que conversar com a pessoa, jogar uma maçãzinha pra pessoa segurar. Meu Deus do céu. Não é a mesma. Eu Por exemplo, detesto isso. quando eu entrei na empresa, a gente ainda estava na pandemia. Então, os treinamentos eram feitos online. Então, é diferente. A abordagem hoje, no físico, é diferente também. Então, você cria outras formas das pessoas interagirem entre elas, porque quando você está em casa, só você e o computador, é muito difícil prestar atenção no treinamento. Então, você precisa ter esses momentos de break, assim, de fazer ou uma brincadeira, ou uma dinâmica, ou um jogo, algo que vá descontrair as pessoas. No ao vivo é diferente, a energia é outra, é muito diferente. Então, as dinâmicas são diferentes no ao vivo, mas sim, tem. E faz parte do treinamento. Senão, imagina, você fica o dia inteiro, 8 horas, sentada, escutando alguém falar, não faz sentido. As pessoas não retêm a informação. Você comentou que se você pudesse olhar para trás, você faria exatamente tudo que você fez. Mas tem alguma coisa que você não faria? Ou não? Ou você faria exatamente tudo? Eu teria aprendido inglês antes. Eu teria, porque isso te abre muitas portas para outras oportunidades que você não precisa passar se você tiver o mínimo antes. Então, se eu fosse, por exemplo, me mudar, sei lá, para a Rússia. Eu tô com a Rússia na cabeça hoje, não sei porquê. Mas se eu fosse me mudar pro Japão, eu ia aprender o mínimo de japonês antes de ir pro Japão. Porque eu acho que quando você chega assim do zero, falando yes... Faz diferença, né? Faz muita diferença, é uma coisa. E uma coisa que eu não faria... Eu não sei se eu me arrependo de alguma coisa que eu fiz. Acho que eu me arrependo mais do que eu não fiz. Porque eu acho que a maioria das coisas eu faço consciente. Ainda que sejam erradas, no geral, elas são conscientes. Então, eu acho que não. Eu repetiria tudo. Só teria aprendido um pouquinho antes, sabe? Sabe assim? Um pouquinho. Só para não passar tanto perrengue. Então, acho que seria. E como você enxerga aí o seu futuro na Irlanda? Ah, Fabrício, que pergunta delicada. Vamos deixar essa próxima. Eu enxergo um futuro próspero, mas não necessariamente na Irlanda. E você tem alguma meta específica que você quer alcançar aí? Aqui, sim. Não precisa dizer, só pode dizer sim. Não, sim, eu tenho. E essa meta demora em mais uns 2 ou 3 anos, mais ou menos. Uns 3 anos, eu diria. Então, eu ainda tenho meu tempo, minha meta profissional. Eu estou aguardando agora para ver as oportunidades na empresa em que eu trabalho, que eu percebo que tem muitas oportunidades e eu quero fazer parte desse universo, sabe? E de expansão, porque a empresa está expandindo, então eu acho muito legal. E as minhas metas pessoais também. Mas essa eu vou guardar segredinho. Você brincou agora há pouco, você citou a Rússia, o Japão. Você mudaria para um país, uma cultura totalmente diferente? Nossa, fugiu a palavra. Tipo a Ásia? Você mudaria? Eu acho que depende do motivo pelo qual. Então, hoje, por exemplo, quando você adquire essa experiência de morar em outro lugar, você enxerga as oportunidades de uma outra forma. Eu vim para cá com um objetivo, e esse objetivo ele se entrelaçou a outros objetivos e criou outras vertentes de um objetivo. Então, agora eu pensaria em muitos fatores antes de tomar decisão, porque antes eu era mais inocente, mais nova, não tinha experiência, e aí eu fui por um motivo e isso se desencadeou em muitas coisas. Agora, eu acho que com maturidade, eu
eu mudaria sim, a resposta é sim, porém, eu pensaria muito e me planejaria muito mais. Mas sim, eu mudaria. Se tivesse uma oportunidade de trabalho maravilhosa, tem que aprender o idioma, eu já aprendi um, aprendo o outro. Então, assim, esse não seria o problema, mas tem que saber o motivo pelo qual. Porque quando, né, tem aquele livro do porquê, do Simon Sinek. Então, quando você tem um porquê, as coisas, elas andam. Se você não tem um porquê, o que eu vou fazer na China agora? Nada. Aí eu vou lá passar perrengue pra quê? Pra nada. Então, assim, tem que ter um objetivo maior. Então, sim, eu iria. Ainda mais na China, né? Não, e o país super desenvolvido. A China é um país extremamente desenvolvido, uma tecnologia sensacional. Minha melhor amiga do mestrado é chinesa e eles têm uma cultura muito diferente e muito parecida com a nossa. Muito, muito parecida. De imagem, de tirar foto, de postar as coisas, comidas maravilhosas. Então, assim, foi uma experiência muito rica para mim. E eu não imaginei que eles fossem tão tecnológicos e avançados. E Shanghai, se você vê os vídeos de Shanghai, você olha e fala, meu Deus. Então, eu gostaria de conhecer a China, por exemplo. A China tá todo vapor, né? Ela é muito desenvolvida, só que existe também toda a censura lá, né? Eu tenho um casal de amigos que ele foi transferido para a sede da empresa lá e a esposa não se adaptou. Eles tiveram muita dificuldade em relação à internet, em relação ao dia a dia, porque é muita proibição, enfim. Mas enfim, não é o foco, né? A China. Parece que não, mas o nosso papo aqui já rendeu bastante. Então, eu queria te agradecer pela participação. Se a gente estivesse no jogo, ia ter o... Eu já ia falar, a gente já passou tudo isso. Tá vendo? Eu me empolgo, Fabrício. A gente já tá conversando há 1 hora já. Meu Deus. Nossa. Aí depois o pessoal deixa de ouvir o podcast, aí eu falo, nossa, o podcast tá ficando muito longo. A minha proposta inicial era 30 minutos, mas não dá. O papo ele cresce de uma tal maneira que eu deixo, porque aí depois a pessoa ouve em duas partes, enfim. Mas Amanda, eu queria te agradecer por você ter dedicado esse tempo, de conversar um pouquinho com a gente, se expor, né? É tão difícil a gente se expor, falar de vida pessoal, de carreira. Então eu queria te agradecer, muito obrigado. Você sabe que você mora no meu coração, você é minha amiga, eu gosto muito de você. E é um prazer, foi um prazer fazer esse podcast com você. Fabrício, muitíssimo obrigada. Acho que foi o meu primeiro podcast aqui contando sobre os perrengues da vida, mas eu adorei uma conversa, um bate-papo. Você é uma pessoa muito querida e, querendo ou não, o destino nos trouxe aqui, porque não fosse você mandar uma mensagem, eu estava no Brasil, foi muito sensacional, fiquei muito feliz. Eu espero que esse podcast seja muito próspero, que você possa entrevistar muitas pessoas legais, que você já entrevistou, que eu estava ouvindo os episódios anteriores. Então, parabéns pelo seu trabalho, você é uma pessoa muito profissional, muito correta na sua posição, no seu trabalho, e eu te admiro muito. Muitíssimo obrigada. Que gostoso ouvir isso. Obrigado pelas palavras. Eu quero te chamar aqui de novo depois para você fazer uma outra participação. A gente vai falar de outras coisas. Você topa? Opa! Eu gosto de fazer isso no ar para a pessoa não falar não. Porque senão você manda um áudio, manda. Não vou mais não. Vamos ver se o pessoal vai querer ouvir. Falar, não, de novo não, pelo amor de Deus. Vai querer ouvir sim. Amanda, boa noite para você. Curte o seu frio aí, que eu vou curtir o meu calor aqui. Muitíssimo obrigada, Fabrício. Até mais. Aqui nós estamos no carnaval, tem esse detalhe também. Não, aqui tá bem frio. A última coisa que eu vou pensar é carnaval. Sopinha, pãozinho. Chato, quentinho e é isso. Tchau. Até mais, Amanda. Tchau. E por hoje é só. Esse episódio usou áudios e vídeos de Manual do Homem Moderno. Se puder nos ajudar, estamos no apoia.se/Carreira em Foco. E também não deixe de nos seguir, estamos no Instagram, @Carreira em Foco_. Indique aos amigos, curta o nosso conteúdo e vamos juntos nessa jornada. Uma coisa que eu diria para quem quer mudar de país, ou por uma questão pessoal, ou por uma questão profissional, é planejamento.
se planejem. Se planejem. Hoje em dia tem muita informação disponível para todos os lugares. Se você quiser mudar para a Irlanda, se você quiser mudar para o Canadá, se você quiser mudar para a França, para a China, tem muita informação disponível. Pensar a questão de documento, pensar a questão de aluguel, pensar a questão onde você vai morar, perto de onde, se é perto do seu trabalho ou perto da sua universidade ou da sua escola. São todos detalhes que a informação está aí. Use isso a seu favor, use a tecnologia a seu favor. Não pense que quando eu chegar lá vai dar tudo certo, porque pode não dar. Então eu acho que se eu fosse dar a principal dica, não preze pela cautela, não vá no risco, não se arrisque fazendo coisas. Um amigo meu foi assim e deu certo. Cada pessoa tem uma perspectiva do que é certo e do que é errado, e cada pessoa tem o seu resultado. Então, é uma coisa que eu aprendi aqui, eu vi muitas pessoas fazendo coisas muito que não seriam legais. Às vezes é um pouco difícil você se manter tudo no correto, tudo no certinho, mas é muito gratificante, porque você olha e fala, cumpri a minha missão, tá feito, e é isso. Porque para a pessoa não ter... eu já vi pessoas, por exemplo, que venderam tudo no Brasil, mudaram de país, depois não tinham para onde voltar, porque foram contando que a vida daria certo. E a gente tem que ter sempre o plano A, B e C. Isso é uma coisa que eu aprendi aqui. Tenha sempre o plano A, B e C. Porque às vezes, se o plano A falhar, talvez o plano B não seja exatamente aquilo. Você precisa ter o plano C. Então, não colocar todos os ovos na mesma cesta, porque também pode dar errado. Isso é uma experiência pessoal. Se eu fosse dar um único conselho, seria esse. Mas eu vou ser um pouco mais polida, eu diria, planejamento.